Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião aqui na TV Vila Velha. Cada vez mais a TV que a nossa gente vê. O tema de hoje diz respeito a uma atividade econômica que ainda não é tão desenvolvida como poderia ser no Brasil, gerando riquezas para todo o país. A ovinocultura. Comigo no estúdio está um dos maiores especialistas do assunto no país, Isaltino Cordeiro, professor da UEPG. Professor, bem-vindo. Muito obrigado, Ney, a todos os telespectadores da TV Vila Velha. E é uma satisfação estar aqui contigo para mais esse bate-papo e falando de uma atividade tão brilhante e tão atraente no agronegócio paranaense. Muito obrigado. Agradeço novamente sua presença e muito obrigado a você que está nos acompanhando neste momento. Fique conosco, como dependemos do agronegócio no Paraná, é sempre interessante obter maiores informações sobre um assunto dessa natureza. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje, ovinocultura. Comigo no estúdio, o professor da UEPG, do curso de Zootecnia, Isaltino Cordeiro, um dos maiores especialistas do assunto no país. Professor, nós temos na ovinocultura uma atividade econômica rentável em praticamente todos os países que se dedicam a essa criação, a criação de ovinos. E aí temos a Nova Zelândia como exemplo, a Austrália, na Oceania realmente é uma atividade muito desenvolvida, com destaque para esses dois países que eu mencionei. No Uruguai é uma atividade muito desenvolvida também. Acredito que na Argentina idem, mas no Brasil, infelizmente, não. Aqui no Paraná, no primeiro governo de Roberto Requião, nós tivemos uma iniciativa, mas com um rebanho lanífero que não deu muito resultado, ou seja, o rebanho de ovinos pode ser mais voltado à produção de carne do que para a produção de lãs. E no Brasil, tem se demonstrado, através da experiência prática, que é mais interessante a produção de carne. Vamos começar pela definição, pelo básico. O que seria a ovinocultura? A ovinocultura é uma atividade hoje fazendo parte da produção animal e ela vem hoje se destacando muito bem dentro do agronegócio brasileiro. Como você bem disse, é uma atividade explorada em vários países como atividade principal, até por assim dizer, né? Pelo valor econômico, né? A ovinocultura no Brasil hoje, ela entra como uma atividade de qualidade de um produto nobre por excelência, que é a carne do cordeiro. A gente, quando fala em ovinocultura, a gente pensa logo em produção de carne e pensa logo na categoria de cordeiro, na qualidade da carne do cordeiro, né? Então, ela vem trabalhando hoje de uma forma assim, em escala, de uma forma mais profissionalizada, e ela é muito bem explorada pelos cabanheiros, por aquelas propriedades que trabalham investindo em genética, né? Temos um know-how muito grande, já fomos exportadores dessa genética para outros estados, e voltamos hoje com uma atividade assim, de fomento, aguardando que essa genética que os cabanheiros tão bem fazem, trabalham muito bem, várias raças muito bem especializadas para a produção de carne, aguardando que esse resultado das cabanhas, da genética, a gente consiga ver esse resultado no campo. Professor, de acordo com a Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, a ARCO, sim, nós temos 27 raças registradas no país. Uhum. Quais são as principais na produção de carne? Hoje, adaptada ao Brasil inteiro, nós podemos dizer que nós temos a raça Texel, produção de carne, origem Holanda, origem francesa e também de origem alemã, né? São três linhagens básicas já da raça estabelecida aqui no Brasil. Predomina essa raça mais ao sul do Brasil e temos mais disponibilidade de fêmeas, de matrizes para formar rebanhos, para aumentar rebanhos, né? Mais ao centro-oeste e nordeste do Brasil,
predomina a raça santainense, que é uma raça autóctona, de origem brasileira mesmo, né? E que já sofreu por vários trabalhos de melhoramento genético e que hoje apresenta um padrão zootécnico muito interessante para ser trabalhado para a produção de carne, né? Adaptada a climas mais quentes, eu imagino. Adaptada a climas mais quentes, mais climas tipo semiárido, assim, é um animal que não produz lã, então ela só tem uma cobertura de pelo, e isso então às vezes interfere muito o bem-estar dela em regiões mais frias. Por isso é um pouco mais adaptada às regiões quentes, né? E a origem dela é do semiárido, né? E aí nós estamos trabalhando também com a raça Ile-de-France, de origem francesa, e que está muito bem adaptada, principalmente também ao sul do Brasil, mas que já a região sudeste e centro-oeste já vem trabalhando rebanhos, está sendo trabalhado rebanhos para a produção de carne e usando essa raça para fazer cruzamentos com outras raças para acelerar o processo de produção de carne, né? Trabalhamos também com a raça Suffolk, que é uma raça inglesa, de origem inglesa, né? E que está sendo mais trabalhada mais ao sul do Brasil e sudoeste. Então, os rebanhos de Suffolk estão mais no Rio Grande do Sul e também com uma grande expressão na região de São Paulo, né? Mato Grosso, um pouco aí também. E Hampshire Down, uma outra raça também de origem inglesa, bastante trabalhada no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Paraná nem tanto, temos dificuldade de encontrar matrizes dessa raça, né? Trabalhamos também com a raça Paul Dorset, que é uma raça que entrou há pouco tempo no Brasil e que está fazendo um bom trabalho também, uma raça bastante prolífera e que produz uma carne de excelente qualidade. E mais recentemente ainda entrou a raça Dorp, White Dorp, de origem africana, né? Essas raças são raças também sem lã, deslanadas, né, que a gente usa esse termo, são muito bem utilizadas para cruzamentos com a raça santainense, por ter esse comportamento de não produzirem lã, né? E também, por ser de uma região parecida com o nosso semiárido, ela se adapta muito bem às regiões quentes, mas está sendo muito bem explorada também já no sul do Brasil, né? E aí temos outras raças que dariam, não diria assim para você, que teriam uma menor importância, mas são menos exploradas em função do que a gente tem de opção dessas que vêm se destacando por primeiro, né? Aí a gente trabalha então com como você citou no início do programa, a raça Corredal é uma raça que é muito bem trabalhada no Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina. Aquela raça que foi utilizada para distribuição para os pequenos produtores no primeiro governo Requião. Na primeira gestão do governo Requião, que foi feito então um programa chamado Panela Cheia, e foram utilizados porque existia uma disponibilidade maior dessa raça então na região sul, e então foram adquiridos vários lotes, vamos dizer assim, dessa raça e foram distribuídos pelo Brasil todo. Mas o que na época, na realidade, foi um equívoco, né? Com todo respeito a quem fez o programa, porque ele não era uma raça produtora de carne, sim produtora de lã. É o que a gente hoje, onde a gente vai chegar no nosso assunto aí com a nossa eficiência na ovinocultura. Na época não foi estudado assim a capacidade do potencial produtivo de cada uma das raças. E os técnicos que trabalharam na época, é o que eles tinham, na verdade, de disponibilidade de rebanho e material genético para ser trabalhado. Então entendia-se que essa raça, entrando como base, matrizes base para formar rebanhos, entraria então para fazer absorção com outras raças melhoradoras de carne, né? E essas outras raças elas foram entrando paulatinamente. Então entrou primeiro a raça Suffolk, que foi feito um cruzamento adequado, depois a raça Ile-de-France e agora por último então entrou a raça Texel e mais recentemente, como eu disse, já a raça Dorp, né? Uhum. Então não era uma raça realmente específica para a produção de carne, mas ainda existe e a partir dela foi feito bons rebanhos, principalmente no Rio Grande do Sul e no Uruguai, né? Professor, esses nomes podem parecer estranhos para o público de casa, mas se alguém quiser fazer uma pesquisa e vai verificar a diferença de porte e de tamanho entre esses animais. O que se busca quando se cria um animal é rendimento de carcaça. Sim. Basicamente. Há pouco tempo atrás nós tivemos algo muito bom para a região de Ponta Grossa,
na pecuária bovina. E tivemos o reconhecimento como raça pura, a raça Purunã, que levou muito tempo para ser formada, diga-se de passagem. E o rendimento de carcaça ali é muito bom. E o trabalho que o senhor e outros professores, como o professor João Ricardo, me foge agora o sobrenome dele, vem desenvolvendo dentro da ovinocultura na UEPG, esse trabalho também visa um rendimento de carcaça, um rendimento de carne, né, que é fonte de proteína, cada vez maior. Eu gostaria de tentar estabelecer alguns parâmetros, dados esses em percentuais, para que as pessoas de casa possam compreender melhor do que a gente está falando e do potencial do negócio. Correto. Nós temos o privilégio hoje de contar, Nehema, com essa variedade de genéticas que nós acabamos de mencionar. Poucos países têm a capacidade de contar com a disponibilidade de material genético para fazer esse trabalho. Nós não conseguimos fazer ainda devido a diversidades de atividades que nós temos no país, dá essas oportunidades da gente explorar um negócio de cadeias organizadas, né? No caso da ovinocultura, nós temos que trabalhar um pouquinho mais a eficiência desses sistemas, e esses trabalhos estão sendo feitos, como você disse, com professores de instituições e técnicos de pesquisa, onde a gente esclarece essa vantagem, principalmente na indústria, né? Que é o que depois dá esse retorno financeiro ao produtor. Um rendimento de carcaça, hoje falando de carcaça, é aquela carne em que o animal, depois de ser abatido, ele é retirado a pele, é retirado as vísceras, feita a evisceração, o que sobra de carne dele ali, o corpo dele, a gente chama isso de carcaça, né? Trabalhamos com o chamado rendimento de carcaça. O que é isso? Depois que você faz a esfola do animal, retira a pele, retira as vísceras, o que sobrou, a gente tem um peso daquela carcaça, a gente chama ou carcaça quente ou carcaça resfriada já no frigorífico. E ela tem um diferencialzinho aí de percentual de quebra, que às vezes tem que ser considerado quando você está trabalhando com estatística e melhoramento genético, né? Claro. Então, esse rendimento de carcaça a gente está conseguindo, principalmente com essas raças mencionadas, as primeiras, raça Texel, de France, Suffolk, Hampshire Down, Paul Dorset, Dorp, White Dorp. Todas elas a gente está perseguindo um percentual no mínimo de 48% de rendimentos. O que é muito bom. É muito bom. Na bovinocultura você pode atingir até essas raças que você acabou de mencionar, aí, ó, os cruzamentos, a gente pode conseguir até 54% de rendimento. O que é excelente. Excelente. Muito, muito bom. Então a gente tem feito esses rendimentos, essas medidas, esses parâmetros de rendimento de carcaça, em função da genética que foi trabalhada nessas raças, em função do desempenho através de sistemas de produção, que a gente consegue proporcionar esse ganho genético, esse ganho de produção de carne, de melhoramento em cima das raças que estão sendo trabalhadas. Depende muito dos sistemas de produção implantado e as raças que estão sendo trabalhadas, né? Mas em síntese é isso, é um rendimento por volta de 48%, até 50% em média. E depois os rendimentos cárneos, que a gente vai medir, então. Principalmente os cortes mais nobres, que a gente tem um pouco mais na dianteira da carcaça, na dianteira desses cortes dianteiros que a gente chama. Que seria de paleta, de costela, para fazer o frente rec, da área de olho de lombo, onde já começa a medir a musculatura que proporciona, vamos dizer assim, os melhores cortes para rendimentos numa gastronomia um pouco mais requintada. E trabalhando já hoje também com o chamado T-bone, que são cortes pequenos, cortes de rendimentos, vamos dizer assim, de volume pequeno, mas são cortes nobres e que a gente persegue muito no melhoramento genético, fazendo com que o animal apresente essas características e transmita essas características para aquele animal industrial que a gente vai mandar para a indústria, né? Professor, em termos de rendimento, a bovinocultura é excelente, a bovinocultura brasileira vem apresentando um desenvolvimento muito bom nos últimos anos, a qualidade da carne brasileira é muito boa, muito boa. Eu acho que os argentinos eles são superiores em cortes. Os cortes argentinos, que agora começam a ser explorados no Brasil, são
dignos de aplauso, vamos colocar assim. Com certeza. E, dito isso, eu não gosto muito de elogiar os vizinhos, mas é preciso reconhecer aquilo que tem de bom. Correto. Digo que não gosto de elogiar tanto os vizinhos porque eles são concorrentes nesse aspecto, né? Mas, enfim, feita a brincadeira, nós temos na bovinocultura aproximadamente uma margem de lucro líquida de 10, 15%. Né? O que não é ruim no capitalismo civilizado. Sim, é uma margem boa. Né? Mas na ovinocultura a margem de lucro é bem superior, né? Quando se trabalha com genética, essa margem pode chegar a 50% aí, quando se trabalha com genética. Só que, como eu disse no início, nosso raciocínio abrindo aí, a genética hoje ela tem que ser trabalhada para levar para o campo, para fazer a produção de carne com qualidade. E esses rebanhos que a gente está trabalhando no campo, dependendo do sistema de produção, a região em que você está trabalhando, você pode conquistar margens aí, ou deixar margem para o produtor de até 30%. O que é excepcional. Excepcional. Quando você trabalha, por exemplo, nós temos um sistema intensivo para a produção de cordeiros, como você mencionou o trabalho que a gente fez com o professor João Ricardo, e hoje nós temos o professor Vitor Pedrosa, que está trabalhando na área de melhoramento e estatística também conosco. A gente tem avaliado esses ganhos de peso, esses ganhos genéticos, né, que tem trazido um custo de produção muito baixo, em função do desempenho que a gente está tendo, acelerando os processos, acelerando o ciclo e colocando um animal cada vez mais jovem, mais precoce no mercado e com maiores rendimentos, né? Maiores rendimentos e mais qualidade. Professor, apenas para deixar claro para o público de casa, existe uma terminologia que ficou muito conhecida do público, que é o bovino, o boi precoce, o bovino precoce, ou seja, que vai para o abate ali com 12, 18 meses. Certo. Esse ovino precoce, que foi desenvolvido aqui na UEPG, no curso de zootecnia, ele vai para o abate com quantos dias e pesando quanto? Nós temos trabalhado com uma média de 90 dias para o abate, e esse peso vivo do animal, fica entre 35 a 37 quilos. E ele vai para o frigorífico, e esse peso de carcaça, depois que a gente retira do frigorífico, fica em torno de 18, 17, 18 quilos. Então, chegam a esse rendimento em torno de 48% aí. Isso a gente tem feito assim como um parâmetro para ser trabalhado com qualidade, principalmente para a indústria e para a gastronomia. Quando a gente faz esses parâmetros, levanta esses dados, nós identificamos então o chamado ponto ideal de abate. O que é isso? Ponto ideal de abate é quando você tem o equilíbrio com a qualidade, com os rendimentos e com a parte econômica do produtor. A partir disso, qualquer atividade de produção animal, a gente percebe que tem um ponto de equilíbrio. Passou dali, você começa a elevar custo de produção e começa a perder qualidade no produto, em função de cortes maiores, gordura acentuadas, colocadas em algumas regiões de cortes que não é desejadas. Então ele começa a elevar custo e perder qualidade nos cortes finais. No caso do cordeiro, por volta dos 90 dias de idade, para essas raças, num sistema desse um pouco mais intensificado, nós temos então, encerrando aí, uma excelente qualidade, nós temos uma conversão muito boa de ganho de peso e temos então aquele ponto econômico, onde o produtor ganha. Então é hora isso a gente chama de ponto ideal de abate, é hora dele mandar abater, porque então é o ponto de equilíbrio que ele tem para atingir essas margens de até 30% ou até mais, dependendo do sistema implantado. Então consideramos que é uma atividade extremamente lucrativa, extremamente rentável e de ótima qualidade de produto que se coloca no mercado, como tendência de cada vez acelerar mais a demanda desse produto no mercado, né? Professor, em relação ao quilo da carne bovina e o quilo da carne ovina, a carne de ovinos custa quanto a mais? Veja, depois dele processado, eu diria para você que ele pode estar meio que se equilibrando aí os cortes nobres da bovinocultura, como picanha, outros cortes aí, como o prime rib, aqueles cortes maturados, hoje o dry age, que são cortes já que
exige um processo de maturamento diferenciado, ele meio que se assemelha, ele não está muito longe. Nós temos praticados para produtores, preço de carcaça, em torno de R$18,50, R$19. É uma média praticada nas cooperativas, praticada para o produtor. Uhum. Mas depois dele processado, porque passa por aquele processamento de corte, avaliação, aquele escaneamento da carcaça e saindo os cortes diferenciados, né? Então, aí você pode colocar, como eu disse, o frente rack, os lombinhos, esse corte mais nobre que está saindo do lombinho aí, que é o T-bone. Esses cortes podem atingir até R$70 no mercado, nas gôndolas, né? Isso quilo para o consumidor? Quilo para o consumidor. É claro que lá não está uma disposição assim de quilos em volumes. Normalmente são embalagens pequenas para você levar e fazer aquela degustação em casa e sentir o sabor do produto, né? Aí fica um pouco mais baratos os cortes traseiros, como o perniz e alcatra, que saem os cortes excelentes também. Eles ficam um pouco mais em conta, né? Mas mesmo assim são cortes excelentes, são carnes excelentes de qualidade e que se assemelham mais ou menos à carne do bovino, né, em termos de preço, né? Professor, qual é o tamanho, o volume do rebanho brasileiro de ovinos e de corte? E aqui no Paraná nós temos quantas cabeças aproximadamente? O rebanho brasileiro hoje ele está em torno de 18, é uma estimativa em torno de 18 milhões de cabeças, né? E nós temos o maior estado produtor hoje de ovinos, e ainda é o Rio Grande do Sul, por volta de uns 5 milhões de cabeças. E aí temos a região Nordeste, principalmente Bahia, que é um pouco mais, tem um volume um pouco maior. Mas a região Nordeste, somando os estados do Nordeste, aí fecha alguma coisa em torno de uns 8 milhões de cabeça, e o restante fica distribuído então em outras regiões do país. O Paraná hoje é insignificante, vamos dizer assim, o rebanho que o Paraná tem. Embora tenha tecnologia, tenha todo esse meio adequado e propício para o desenvolvimento da atividade, mas ainda é um rebanho pequeno. Nós estamos por volta aí de 600 mil cabeças, né? Quanto? 600 mil cabeças. 600 mil cabeças. 600 mil cabeças de rebanho, né? Agora, o que eu percebo é que existe um mercado crescente e disponível, né? Embora nós tenhamos um rebanho pequeno, existe espaço para crescimento à medida que existe consumo, porque o Brasil hoje não produz carne suficiente para atender sua própria demanda, não é isso? Não produz. Veja, vamos voltar um pouquinho no estado do Paraná. Nós temos 399 municípios aí, né? Esses 600 mil cabeças, para um município como o município de Ponta Grossa, por exemplo, que é um município grande, e estrategicamente falando, nós estamos bem localizados geograficamente, é um rebanho para um município. 500, 600 mil cabeças é um rebanho para um município desse, né? Então, se cada município hoje trabalhasse aí com uma média dessa, nós teríamos aí 200 milhões de cabeças de ovinos. A gente poderia competir com a Nova Zelândia tranquilamente. Nós superaríamos qualquer país do mundo em termos de volume, de escala e de qualidade. E eu acho que o nosso propósito é levar esse conceito, é levar esse fomento para que a gente se aproxime muito desses países que predominam a carne industrial para o mundo aí, e talvez até ultrapassar essas margens, né? Então, nós temos hoje essa possibilidade de se fazer esse rebanho crescer justamente em função dessa demanda. Nós temos uma demanda interna hoje que ela é abastecida basicamente pelo Uruguai, nosso país vizinho. E o Uruguai hoje, ele coloca uma carne boa, produz os rebanhos cruzados e produz uma carne muito boa para o nosso mercado, mas não é a nossa exigência. O que nós estamos exigindo hoje, que o nosso consumidor mais conhecedor, vamos dizer assim, do que é a carne do cordeiro, ele está exigindo uma carne de cordeiro que é um animal mais jovem, um animal ainda que tem uma qualidade salutar no produto final, superior à carne do Uruguai. A carne que foi desenvolvida na UEPG com ovino precoce, com 90 dias. Exatamente. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso propósito, e que a gente está difundindo para o Brasil inteiro, né? Então, nós estamos recebendo uma carne do Uruguai e aceitando bem essa carne justamente porque nós não estamos conseguindo atender o nosso mercado com esse produto que a gente está se propondo a levar para o mercado.
Então a demanda é muito grande, mas a tendência é essa, é a gente trabalhar, os nossos técnicos trabalharem, as nossas entidades trabalharem, difundindo e fazendo com que o produtor entenda esse processo, e a gente vai, paulatinamente, nós vamos inibindo a importação da carne de fora, sendo abastecida, substituída por uma carne bem superior, que é a carne brasileira, ou a carne principalmente aqui do estado do Paraná, né? Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. O tema de hoje, ovinocultura. Comigo no estúdio está o professor Isaltino Cordeiro, do curso de Zootecnia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, um dos maiores especialistas do país no assunto. Professor, nós falamos muito sobre a criação no bloco anterior, mas precisamos pensar na cadeia produtiva e no consumo dessa carne. A melhor carne que eu já comi na minha vida foi preparada por um senhor chamado Antônio Tozeto e era carneiro. Aliás, perdão, cordeiro. E aqui começa a confusão. No Brasil, se consome muito carne de carneiro, ou seja, o animal mais velho, normalmente reprodutores, já com uma certa idade. Infelizmente, e isso é vendido para diversos restaurantes no Brasil, como se fosse carne de cordeiro, e não é. Aí o cheiro forte, que é uma característica terrível, e às vezes o gosto ruim. A mesma confusão que eu fiz na denominação inicial, a maioria das pessoas faz quando vai a um restaurante e pede uma carne de carneiro. E não é carneiro. Carneiro é o reprodutor. Ovelha é a fêmea e cordeiro, que é o filhote, é a carne que a gente deve consumir. Porque ela não está ainda com o excesso de substância que acaba alterando o sabor e o odor da carne. Primeiro, eu gostaria que o senhor explicasse por que o carneiro tem esse gosto diferenciado, ou seja, o animal abatido mais velho, e principalmente, como se faz para explicar para as pessoas que a carne de cordeiro é tão saborosa quanto aquela que eu provei e mencionei, a melhor carne que eu já comi em toda a minha vida, e eu adoro carne. E como se faz então para explicar isso para as pessoas e para que a cadeia produtiva da ovinocultura se torne completa no país? Veja, começa, como você mesmo disse, né, começa uma confusão em função de uma falta de profissionalismo em todos os segmentos da cadeia. Hoje nós temos sistemas de produção que pode ser trabalhado dentro da porteira para dentro da fazenda, em que o nosso produtor sabe diferenciar isso e sabe trabalhar para fornecer essa qualidade no mercado. Quando ela sai da porteira para dentro, da porteira para fora, melhor dizendo, onde começa a esbarrar em alguns segmentos que não estão organizados aí na cadeia. Esses segmentos unidades de abate, unidade de processamento, unidades de distribuição. E aí, como a gente tem muito ainda, por falta dessa organização, tem muito intermediário na cadeia, esses intermediários eles visam um lucro imediato. Então sai essa coisa, estou vendendo carneiro, estou vendendo borregos, estou vendendo isso, vendendo aquilo. Então não vende adequadamente o produto de uma forma didática ou de uma forma correta, né? Fazendo essa classificação, como você bem disse, generaliza-se criação de carneiros, criação de ovelhas, né? Então isso às vezes nesse termo genérico as pessoas entendem que estão comendo carne de ovelha ou estão comendo carne de carneiro. E o que a gente está deixando bem claro, eu abro espaço agora para a nossa gastronomia brasileira de modo geral, mas principalmente a gastronomia paranaense, os restaurantes já estão fazendo esse trabalho por nós. Já estão demonstrando ao consumidor o que é essa qualidade da carne do cordeiro, né? Sabem diferenciar isso. Nós temos um pouquinho ainda dessa carne marginalizada nas periferias da cidade, sendo colocadas em alguns restaurantes, tipo churrascarias, esse tipo de coisa, onde ainda preservam aquela cultura de servir churrasco, de fazer aqueles assados de espetos e tal, que muitas vezes
querem preço baixo, mas não prezam pela qualidade. Então, e ainda tem alguns consumidores que ainda apreciam essa carne com sabor um pouco mais acentuada, essa carne que tem uma fibra, vamos dizer assim, mais acentuada na carne, então às vezes ainda tem esse consumo, né? Agora, o que nós estamos fazendo, o que a gente está trabalhando e classifica aqui como carne de cordeiro, é justamente para inibir esse tipo de consumo, né? E inibir esse tipo de trabalho feito pela distribuição, né? Professor, apenas para deixar claro, né, nós não comemos carne de vaca nem carne de ovelha, porque são reprodutoras. Sim, sim. Então é óbvio que as fêmeas você mantém no plantel para poder reproduzir. Os machos jovens são abatidos para que tenhamos então fonte de proteína, carne. E nesse caso específico, existe essa confusão, tem gente que fala que está comendo carne de ovelha, não está. E também tem a questão da carne bovina e da carne ovina jovem. O bovino velho também é uma carne dura, uma carne desagradável, diga-se de passagem. E o bovino jovem não, a carne é extremamente macia. É fácil de diferenciar. O mesmo vale para o suíno, se bem que no suíno a indústria já está bem profissionalizada, né? Nós temos bons cortes, inclusive. O grau de profissionalização na suinocultura é bem interessante. No que se refere à ovinocultura, o senhor acaba de falar que a ponteira da cadeia produtiva vem se preocupando também em orientar o consumidor em que aquilo é carne de cordeiro. Carne de cordeiro. Veja, nós temos, eu sempre estou falando e talvez até se torne meio repetitivo, né? Mas é bom sempre lembrar que nós temos 3 cooperativas organizadas no estado do Paraná para a produção de carne de cordeiro e que essas cooperativas então fazem esse trabalho fundamental que é classificar o que nós chamamos de cordeiro e preparar esses cortes para as gôndolas e para a gastronomia. Então, quando você tem esse tipo de animal sendo difundido, vamos dizer assim, na gastronomia, o nosso consumidor começa a perceber essa diferença. E nós não temos um ou outro, assim por assim dizendo, que ainda aceita aquele produto mais de sabor mais acentuado. Mas o nosso paladar está tão aguçado que a gente já sabe o que é esse tipo de produto, né? Quando você trabalha com animais mais velhos, como você bem lembrou, são substâncias que entram na composição dessa carne, dessa gordura que está nesses cortes, e isso com certeza deixa a carne com sabor acentuado, mais forte, aumenta a fibra, fica uma carne mais rígida e cai muito a digestibilidade. Você sabe que você comeu uma carne de pouca digestibilidade e de pouca qualidade. Essa carne desses animais mais velhos, que vamos considerar aí, que seria a carne de borrego para frente. O borrego seria aquele animal ainda que vai até por volta dos 6, 7, 8 meses de idade. Daí para frente a gente já começa a trabalhar hoje dentro dos trabalhos de melhoramento genético, já vai classificando quimicamente, já vai se transformando tudo isso, e a gente já começa a classificar ou é reprodutor, o animal que vai para a indústria, ou é reprodutoras, o animal que vai para a indústria. A indústria o que é? São esses animais que não devem estar na gôndola, não devem estar na gastronomia como carne in natura. Eles se prestam muito bem, têm uma qualidade muito boa, mas precisam ser industrializados, processados de forma adequada. Então nós temos hoje, na gastronomia nossa, um consumo muito bom da kafta, nós temos o consumo de hambúrgueres, nós temos o consumo de almôndegas, nós temos o consumo de linguiças, né? Feitas com os animais mais velhos. Embutidos, industrializados esses animais para fazer esses tipos de produtos para o mercado. E esses produtos eles vão entrar de uma forma, na gastronomia, eles vão entrar sendo processados também pratos diferenciados, né? Pratos diferentes, né? Então, o que nós prezamos hoje, o que a gente está trabalhando bastante, tanto nas cooperativas, como nas comissões técnicas de estudo e nos sistemas de produção, é produzir o cordeiro para carne in natura. Então, esse cordeiro é a ponteira. Esse cordeiro vai entrar como carro-chefe da nossa ovinocultura, e tudo que vier como consequência, ele vai ser processado, o produtor vai ganhar dinheiro, mas ele precisa passar, então, por uma indústria diferenciada, né? Não, perfeito. Não, se isso já está sendo feito, ótimo, né?
Porque a minha experiência como pós-graduado que sou em agronegócio diz que a cadeia produtiva tem que ser profissional. Se a cadeia produtiva não for profissional, nós temos diversos problemas. E nós já temos problemas com diversas cadeias produtivas no Brasil, principalmente na parte de agricultura, onde a ponteira final acaba ficando com monopólios. E daí os preços acabam sendo ruins, às vezes, para os produtores, né? Nós não temos isso, temos um sistema de concorrência perfeita apenas no café, né? Nós temos muitas indústrias ligadas à produção de café no Brasil, então, pelo menos ainda temos, e a concorrência, se não é perfeita, chega perto disso. Correto. Ao contrário da soja, ou do soja, como preferem alguns, e do milho. Mas, na questão da indústria de carnes, eu acho que nós temos um volume razoável de pessoas competindo entre si, o que faz com que o preço seja racional. E dentro dessa cultura de gastronomia, eu acho que seria interessante difundir, divulgar isso. Em Ponta Grossa, nós temos um profissional da culinária que é também um industrial, que é o Júnior Durski, do Grupo Madeiro, e que vem também incorporando ao cardápio dele cordeiro, diga-se de passagem, o tibone, até de maneira muito saborosa. São exemplos como esses que a indústria da ovinocultura precisa? Veja, quando nós trabalhamos essa ovinocultura dessa forma, é aquilo que todo mundo investe nesse bem comum, vamos dizer assim, que é fazer com que os conceitos sejam trabalhados dessa forma, né? Então, à medida que a gente vai trabalhando, esses conceitos vão se transformando em todo o empreendimento, né? Esses empreendedores, como você citou aí da Rede Madeiro, o hambúrguer de cordeiro é preparado assim dentro de uma classificação do que ele recebe para poder fazer esse hambúrguer com qualidade. Então, é uma qualidade diferenciada e está dentro de uma categoria do cordeiro que está sendo processado para fazer o hambúrguer. Esses novos pratos, como ele trabalha a picanha do cordeiro, ele trabalha o alcatra do cordeiro e agora o tibone de cordeiro, são exemplos que estão aqui do nosso lado e que nós podemos degustar isso, podemos avaliar esses pratos e ver o potencial que existe numa gastronomia brasileira, numa gastronomia internacional, de cortes, de rendimentos, de aproveitamento que está sendo feito a partir dessa atividade. Então, isso demonstra a capacidade de investimentos que nós temos ainda para ser feito e que deverão acontecer daqui para frente, porque nós estamos fazendo com que esses pontos chaves, vamos dizer assim, dessa cadeia, se tornem, então, um marco fundamental de uma ovinocultura de indústria, né? De uma indústria da ovinocultura. Esquecendo aquela coisa de que você teria um rebanho diversificado para qualquer aptidão ou para dupla aptidão, vamos dizer assim, que se pense nisso. Hoje não, a eficiência dos sistemas de produção, a eficiência dentro dos trabalhos de melhoramento genético, dizem para você o que a gastronomia está pedindo, o que o consumidor precisa, e isso é o marco para o produtor para produzir esse tipo de material melhorado, né? Nós temos, como eu disse no início da nossa conversa, nós temos muito material genético de várias raças muito bem adaptados aqui no Brasil, em qualquer região do Brasil, e que pode ser trabalhado esses cruzamento industrial, justamente para fazer essa qualidade no ponto final, né, da carne no restaurante ou na gastronomia, né? Então, o que nós temos hoje é a preocupação de que esse produtor que ele entre de forma profissionalizada, que faça uma boa gestão dentro da fazenda, que com certeza nós estaríamos garantindo aí todo o potencial de consumo, né? Professor, vamos fazer um balanço rápido da Fenovinos. Nós tivemos aqui no Paraná, em Ponta Grossa especificamente, a 30ª Feira Nacional de Ovinos. A Fenovinos, apesar do nome, é um evento que circula dentro do Rio Grande do Sul e com grande sucesso, diga-se de passagem,
E esses criadores do Rio Grande do Sul deram de presente para Ponta Grossa e para o Paraná a 30ª edição da feira. E com essa 30ª edição se aproveitou então para lançar a Fenovinos Paraná, a primeira Fenovinos Paraná, cujo objetivo, com o nome Paraná junto a Fenovinos, é criar uma feira estadual. Ou seja, assim é exemplo do que tem no Rio Grande do Sul, permitindo a, como eu posso dizer, troca de experiências, de conhecimento e principalmente de genética entre diferentes cabanhas, facilitando assim a formação de um rebanho cada vez mais rico em potencial de abate. E aí eu falo em qualidade de carne também, não só em rendimento de carcaça. Como é que foi o resultado final desses eventos? Veja, eu quero aqui primeiro referenciar a nossa Prefeitura Municipal, a Sociedade Rural dos Campos Gerais, e como mentor e articulador disso tudo também a Universidade Estadual de Ponta Grossa, né, que trabalhou junto. Né. Então isso foi acreditar nesse potencial da ovinocultura e a gente fazer uma defesa, então, dessa, como é que eu digo assim, dessa divulgação e mostrar então o potencial da ovinocultura que existe no Brasil inteiro e principalmente aqui no estado do Paraná. Você falou a 30ª Fenovinos. Veja, ela é uma feira, a Fenovinos é uma feira rotativa da ovinocultura, uma feira nacional, e que ela foi criada com esse conceito de desenvolver a ovinocultura, fomentar a ovinocultura no Rio Grande do Sul. E como ela foi criada pela ARCO, Associação Nacional, ela é uma associação nacional, então criaram a Fenovinos Nacional justamente para ver se ela saía fora do Rio Grande do Sul. O estado do Paraná foi feliz em enxergar esse espaço. Em 2010 nós fizemos uma defesa, a universidade participou junto também com a Prefeitura Municipal, e foi feita a defesa lá no Rio Grande do Sul, e já estava na 21ª edição. Nós desenvolvemos em 2010 aqui em Ponta Grossa a 22ª edição da Fenovinos. Então, agora a 30ª edição fizemos novamente em 2017, também por intermédio da Prefeitura e Sociedade Rural. As duas vezes que a Feira Nacional saiu do Rio Grande do Sul, ela veio para o Paraná e foi sediada em Ponta Grossa. Então aqui nós estamos dizendo que nós temos um marco da ovinocultura, mostrando isso a todos os investidores, tanto na área rural como na área da indústria, né? Em que nós temos essa capacidade, temos essa competência, temos esse know-how, essa expertise, vamos dizer assim, de bem articular a atividade. E a Prefeitura foi muito feliz em fazer esse investimento, e acreditou, e o sucesso realmente aconteceu, e a sociedade rural, então, encampando como um órgão que congrega esses acionistas da área rural e tal, e a gente conseguiu, então, fazer esse fomento. A Universidade Estadual de Ponta Grossa, junto com outras entidades, é claro, vem esse lado acadêmico e o lado da pesquisa, mas também vem o lado da extensão. Então, nós participamos, cursos de zootecnia, cursos de medicina veterinária, e conseguimos atrair os investidores para essa região, para esse momento da 30ª Fenovinos, que aconteceu de 17 a 22 de julho. Por que nós criamos a Fenovino Paraná? Porque, não que nos seja negado, mas nós temos que ir até o Rio Grande do Sul, toda vez que a gente quer desenvolver uma Fenovinos novamente, em qualquer estado, isso está aberto, a ARCO aceita, está dentro do regulamento essa rotatividade, mas você tem que ir lá e fazer uma defesa e programar os investimentos. Esses investimentos, eles estão atrelados ao teu poder de articulação, poder de persuasão junto com outras entidades, principalmente as associações de criadores de raças, né? Então, quando você vai até o Rio Grande do Sul, a impressão que dá é que você vai fazer uma competição com aquela comunidade de criadores de ovinos, aquela família da ovinocultura
que trabalha muito bem e gosta muito dessa feira, né? Então, achamos por bem entrar com essa proposição de criar uma Fenovinos estadual, a Fenovinos Paraná. E essa marca já está registrada, é uma marca da Sociedade Rural, da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e uma marca com a Universidade Estadual de Ponta Grossa. É claro que essa marca é do Paraná. Qualquer município, qualquer cidade que queira sediar Fenovinos Paraná, existe um regulamento muito simples, que é basicamente a aceitação dos próprios criadores, dos próprios cabanheiros, dos criadores de ovinos, e da participação da nossa Ovinopar, que é a associação estadual, em consonância com a ARCO, que é a Associação Nacional. Então, pode apresentar propostas e pode fazer uma defesa e pode investir, fazer um trabalho desse muito bem feito. Ela está no Paraná, Ney, em função da demanda que a gente tem detectado para aumentar os trabalhos na ovinocultura, para a gente poder desenvolver todos esses segmentos de uma forma mais completa, né? Então, ela é uma atividade de fomento, mas, ao mesmo tempo, ela já é uma atividade de fato, tanto para a indústria como para o mercado do agronegócio paranaense, né? Então, nós conseguimos, para você sentir assim, o resultado do que foi a 30ª Fenovinos, mais a Fenovinos, primeira Fenovinos Paraná, e mais o encontro mercadológico que veio para fazer esse incremento, né? O encontro mercadológico da carne. E o encontro mercadológico da carne. Então, nós conseguimos agregar vários estados, várias associações, trabalhando com ranking paranaense, trabalhando com rankings nacionais, trabalhando as palestras para difundir parâmetros, para difundir tecnologias. E essa tecnologia ela ficou definida como um laboratório de campo que aconteceu nesses dias aqui. Então, nós conseguimos fazer palestra durante a noite, fazer atividades de julgamento, onde o produtor e outros empreendedores puderam observar os resultados e o potencial do que estava sendo trabalhado, e também a parte científica, a parte didática que ocorreu a campo, né? Então, nós fizemos todos os julgamentos, fizemos todas as avaliações, as duas associações, a Nacional e a Associação Paranaense, trabalharam desenvolvendo essa pontuação do ranking, classificaram 8 raças que passaram por aqui. Nós tivemos ranking paranaense, a gente já aproveita aqui o momento para fazer o agradecimento a essas associações, da ABC Dorper, que é a associação do Dorper e do White Dorper, a associação Abrastexel, que é a associação do Texel, a BCIF, que é a associação do Ile de France, e a BSI, que é a associação do Santa Inês. Mas tivemos também a participação do Suffolk, que não teve ranking nacional, mas participou do ranking paranaense, e tivemos também os Naturalmente Colorido e Paul Dorset, que também participaram de ranking paranaense, né? Então, esses resultados ficaram a contento de todos os cabanheiros, de todos os técnicos, de todas as entidades que participaram conosco. Fizemos com isso o leilão, encerrando os trabalhos, vamos dizer assim, da feira. Nós fizemos a entrega de prêmios, fizemos a premiação dos animais que foram contemplados em pista, e foi uma confraternização muito bonita. E nessa confraternização a gente sentiu assim a satisfação dos cabanheiros e a satisfação das entidades que estavam envolvidas. E atingimos o resultado, o esperado, conseguimos alcançar os nossos objetivos, porque a gente conseguiu atrair compradores. Os investidores estavam conosco nessa noite. E o que entrou de rebanho comercial para leilão, que foram mais de 200 animais, foram todos comercializados. Dito pela própria leiloeira, eu não tenho esses números porque ele não passou esse faturamento, o que deu, mas diz que foi um dos melhores leilões que ocorreu em todos os nossos eventos. Esse foi um leilão assim que fechou com chave de ouro, né? De rebanho genético, nós tivemos a participação de 312 animais a galpão, todos animais puros, animais pédigrés. Esses animais foram inscritos pela própria associação, a Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, que é a ARO,
e que fizeram todo um exame de avaliação, de inspeção desses animais, o chamado exame de admissão, para que esses animais fossem então classificados para esses rankings, né? E esses animais, boa parte deles, principalmente reprodutores dessas diversas raças citadas, foram colocadas à venda. Essas vendas ocorreram num balcão de negócio, junto com o cabanheiro. Então foi muito interessante, foi uma semana assim, de muitos negócios. A gente recebia telefonemas de todo lado do país. Como é que está? Vocês vão colocar na internet? Vocês estão fazendo lote? Vão fazer pelo canal rural? Vocês vão utilizar qualquer meio desse de comunicação para colocar os lotes à venda? Não, nós estamos fazendo tudo presencial. Isso pode dizer assim, é meio tradicionalista. Mas, na verdade, o que a gente queria era trazer o presencial, trazer o comprador, trazer os investidores, para eles conhecerem a estrutura que a prefeitura conseguiu montar para fazer essa feira. Conhecer a estrutura que a sociedade rural tem de acompanhamento, de know-how para desenvolver isso. Conhecer nossas entidades que estão envolvidas, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, o Sescar Genética, a Central de Reprodução que está aí, todas elas envolvidas, e esses investidores, então, tiveram a oportunidade de vir ali e presenciar isso, né? Então, à medida que ele começou a analisar isso e ver esse potencial, ele começou a fazer as suas decisões de compra, né? Eu quero levar um reprodutor, eu quero comprar um trio, eu quero comprar um lote de fêmeas, eu preciso investir na minha criação, eu preciso melhorar a minha genética, e assim começou então aquele trabalho de interlocução entre as entidades e de interação do comprador com o produtor, com o cabanheiro, né? Então, estamos chegando ao fim do programa, desse bloco pelo menos. Apenas para resumirmos, o objetivo principal, que era o fomento, foi atingido. Foi atingido, com certeza. Professor, só para encerrarmos esse bloco, qual é a próxima cidade-sede da Fenovinos Paraná? Correto. Nós temos, foi apresentada essa proposta então da defesa, e 3 cidades se apresentaram. Foi Londrina, Castro e Teixeira Soares. Foi eleita Teixeira Soares pela votação dos próprios cabanheiros. Uhum. Então, todos os cabanheiros que estavam fazendo exposição dos seus animais e que são credenciados na ARCO, tinham então o direito a voto. E votaram, então, elegeram a cidade de Teixeira Soares, que foi contemplada então para sediar a segunda Fenovinos Paraná em 2018. E nós que promovemos esse evento, ficamos muito satisfeitos porque é uma cidade que está carente e precisa de tecnologia, todos os municípios circunvizinhos, e precisam desse material genético, então a difusão começa por ali, o fomento já começa a ir para o campo, e já foi para campo, pode-se dizer, né? Obrigado, professor. Vamos para o quarto e último bloco daqui a pouquinho, antes do intervalo comercial. Fique com a gente. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, ovinocultura. Comigo no estúdio está o professor Isaltino Cordeiro, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, um dos maiores especialistas da área, trabalhando na UEPG, dentro do curso de zootecnia. Professor, antes de mais nada, obrigado pela sua presença aqui. Suas considerações finais, por favor. Bem, eu só gostaria de dizer, então, deixar claro aí aos nossos investidores da atividade, em que nós temos à disposição, estamos trabalhando também para isso, linhas de crédito. Nós temos aí a Sicredi, que está fazendo esse trabalho conosco, Banco do Brasil se pronunciando também, Caixa Econômica também, e são linhas de crédito que já estão acontecendo. Então, créditos específicos para a ovinocultura e muito atraentes. Então, o investidor que tiver interesse em aumentar os seus rebanhos e fazer alguns investimentos, procure a sociedade rural, procure a prefeitura municipal, que esses momentos de discussão, de investimentos estão acontecendo à disposição do produtor, do investidor, né? Professor, novamente, muito obrigado pela sua presença hoje aqui e muito obrigado a você que estava nos acompanhando até agora. Aqui faço o registro de uma homenagem a 2 nomes em particular. As entidades já foram ressaltadas pelo professor Isaltino Cordeiro, mas eu gostaria de elogiar pela atividade sempre célere, sempre dinâmica dentro da Feira Nacional de Ovinos, que ocorreu em Ponta Grossa. Eu gostaria de destacar os nomes de Ivonei Vieira,
secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e Edilson Gorte, presidente da Sociedade Rural dos Campos Gerais. Um grande abraço aos dois e um grande abraço a você que estava em casa nos assistindo até agora. O programa Opinião fica por aqui. Até o próximo fim de semana.